Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo preencha o nosso ser cada dia mais, até que nós possamos atingir a estatura perfeita de Cristo, de homem, de varão perfeito, né? Como diz lá Efésios 4:13. Pois bem, meus amados, chegamos hoje à quarta-feira, dando continuidade à nossa lição bíblica desta semana, falando sobre o bom pastor e o mercenário. Ontem nós estudamos aqui a lição falando, vendo a diferença entre Jesus Cristo, o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, e o mercenário, que é Satanás, que só vem matar, roubar e destruir. Então, na pergunta 7, nós temos aqui o seguinte questionamento: aquele que explora as ovelhas pode ser chamado de pastor? Que faz o falso pastor quando as ovelhas precisam de ajuda? Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Olha só, que revelação o Senhor está dizendo. Quem está dizendo isso aqui não é qualquer pessoa que está dizendo isso. Jesus aqui é quem está falando a sabedoria de Deus, o grande mestre. É ele quem está dizendo, ele está revelando aqui o caráter daqueles que têm o espírito mercenário, Satanás, os seus anjos e os homens que venderam a sua vida ao diabo. Como disse o próprio Cristo, aquela liderança judaica daquela época, vocês são filhos do diabo, ele disse, Há muitos de uma multidão que estava tentando ali tirar-lhe a vida. Ele disse com todas as letras, o meu pai, vocês não são filhos de Abraão, não. O pai de vocês é o diabo, porque Abraão não quer tirar a vida de ninguém, não. Vocês estão querendo tirar a minha vida? O diabo é que é homicida, ele vem pecando desde o princípio. Então, se vocês querem matar alguém, como estão querendo me matar, vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Cristo deixou bem claro isso, Pois bem, então, Cristo aqui está revelando o caráter. Ele não está falando um dogma qualquer, não. Ele está dizendo assim para mim e para você: preste atenção, tenha um discernimento espiritual, pela atitude de algumas pessoas em querer explorar outras, dominar outras com injustiça, com dureza, com tudo mais, tal. Perceba que neles há um espírito, e esse espírito não é de Deus, é do diabo. Qual é o interesse deles? É dinheiro? É fama? É se apresentar? É ser louvado? É tal? Esse espírito é do Satanás, não é de Deus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, tendo a mesma natureza de Deus, não quis cobiçar o trono de Deus, a posição de Deus. Pelo contrário, se esvaziou e se humilhou, assumindo a natureza de servo, a natureza da semelhança humana, sendo um semelhante do ser humano. É isso que está escrito lá. Então, esse é o espírito. Agora, o espírito do mercenário, do falso pastor, é muito claro. Quem explora as ovelhas não é nem para ser chamado de pastor. Ele não é pastor, ele é um mercenário. E por que ele não pode ser chamado de pastor? E por que de fato e de verdade ele é um mercenário? Porque ele é um covarde. O que ele faz quando as ovelhas estão em perigo, precisando como nunca da ajuda dele, da proteção, da segurança e do cuidado dele? O que é que ele faz? Olha o que o texto diz aqui, Aquele que é o mercenário, aquele que não é pastor, é bem claro, o que está dizendo, não é pastor, não pode ser chamado de pastor as figuras que, como um profissional, abre um ponto comercial, bota o nome de uma igreja, está ali para pular, gritar, fazer um monte de papagaiada, que é o que eles fazem, E aí monta aquele ponto e um monte de gente pobre, coitado, que tem dificuldade até de comprar uma cesta básica, vai tirando todo o dinheirinho deles, mandando, olha, vai atrasar a água desse mês, a luz desse mês, tem que pagar, abrindo filiais, como se fosse uma grande empresa, um arroz, uma franquia, E aí, essas pessoas
são mercenários, porque ela não está pensando em atender às necessidades daquelas pessoas. Porque o pastor, ele nunca é servido por uma ovelha. Simples assim. Alguém aqui já viu uma ovelha trazer um prato de comida para um pastor? Alguém já viu uma ovelha indo lá no riacho com um cantil, pegando água bem fresquinha e trazendo para o pastor? Alguém já viu aqui uma ovelha passando uma pasta de figo nas feridas do pastor? Alguém já viu uma ovelha passando, derramando 1 litro de azeite na cabeça do pastor? Alguém já viu uma ovelha fazendo massagem nas costas do pastor? Não existe isso. A figura que Cristo usou é claríssima. Nesta figura, só o pastor faz pelas ovelhas. As ovelhas não fazem nada pelo pastor. O pastor é quem faz tudo pelas ovelhas. Ele cuida delas, as ovelhas não cuidam dele. Ele leva elas para comer, elas não dão comida ao pastor. O pastor leva elas para as águas tranquilas, ela não traz água para o pastor. O pastor protege elas, ela não protege o pastor. Ou será que isso é difícil demais de entender? Será que Jesus Cristo não pegou um símbolo muito claro, para deixar muito claro isso tudo? Então, por que é que tem irmãos, pessoas que dizem ser crentes, que se submetem a ser escravizadas, chicoteadas por essas pessoas que não são pastores, são mercenários, que só querem tirar dos irmãos, tirar tudo que os irmãos têm, coitado, não tem nem para eles, e eles querem tirar o restinho. Olha, que a maioria deles, pelo menos dos que eu conheço, mais de 90% é assim, não presta. São mercenários, são exploradores. Primeiro que não vivem para as ovelhas. Não querem ajudar as ovelhas, né? Até para ensinar eles não querem. O tempo todo pensando em abrir uma franquia, abrir uma faculdade para tirar dinheiro das pessoas. O tempo todo pensando em lançar um livro para tirar dinheiro das ovelhas, para vender para as ovelhas. O tempo todo é tirando o dinheiro das ovelhas. Agora você pergunta, essas pessoas não têm cérebro? Não tem. Essas pessoas não são inteligentes? Não são. Essas pessoas não têm razão? Não são. O problema é que elas foram alienadas pela ferramenta do medo. As pessoas querem a salvação, são pessoas honestas, sinceras, mas elas querem a salvação a todo custo. E botaram um medo nas costas dela, que ela só pode servir a Deus debaixo de chicote. Ou você dá o dízimo, ou o demônio devorador vai tomar tudo que você tem, a sua saúde, a sua casa. Tá? A pessoa com medo, coitado, tira e dá. Até os pobres, que os pobres não dão dízimo. Na lei dos dízimos, claríssima. O pobre não dá. O pobre é que é ajudado a viúva, o órfão estrangeiro, recebia dos dízimos e não dava. Mas isso, quem foi que disse que eles dão um pão a um cego, né? Não existe isso, não. E eu faço questão de falar essa linguagem bem simples, uma linguagem popular, sem ser um falso erudito, né? Que usa uma linguagem teológica muito bonita, mas não tem coragem de dizer a verdade. Porque ele mesmo faz parte do processo. Ele mesmo é um explorador. Ele mesmo é um mercenário. Que título de pastor é só uma dissimulação para enganar as pessoas. Portanto, o Senhor é claro. O mercenário não pode ser chamado de pastor. Não é pastor. Pastor é pastor, mercenário é mercenário. Né? As ovelhas não pertencem ao mercenário. Até porque eles não querem ter propriedade. Quem tem propriedade cuida, eles não cuidam. Então eles não têm. Eles tomam a força, eles usam elas para seu próprio benefício. Né? Por quê? Eles são covardes. Porque ao menor perigo, ou ao maior perigo, quando vem o lobo, por exemplo, né? Ele, perna para que te quero, corre, deixa as ovelhas sozinhas no perigo, foge. Olha só, o pastor de verdade, ele enfrenta o lobo sabendo que ele pode perder a sua própria vida. Jesus fez isso, perdeu sua própria vida por causa nossa, enfrentou o lobo, Satanás, enfrentou Satanás e as suas ferramentas, o pecado e a morte. Ele enfrentou e morreu por causa disso, porque ele é o bom pastor. Todo bom pastor, ele se sacrifica pela igreja, ele trabalha para a igreja, ele vive para a igreja. Todo bom pastor. E não fica com a espada no pescoço da ovelha. Quero o meu 13º salário. Te vira, quero o meu dinheiro. Se mexe, faz aí. Eu já escutei isso, pastor dizendo isso.
Quero nem saber de onde vocês vão tirar o 14º salário. A Justiça Federal pagou o 14º salário. Eu quero também, porque eu sou um servo de Deus e a Justiça de Deus é maior do que a Justiça Federal do Brasil. Eu já escutei um pastor dizendo isso. Isso me indignou, subiu um fogo dentro de mim, né? Terrível a situação. Olha, meus amados, pois bem, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O lobo vai pegar 2 ou 3 ali, depende se for um lobo só, pegou uma. Vai pegar uma ovelhinha mais gorda, né? E aí ele mata aquela, matou uma, arrebatou uma, né? Se for 2, 3, 4 lobos, vai arrebatar 3, 4, 5, vai pegar as ovelhas. E aí as outras faz o quê? Corre para a floresta, para servir de lanche no outro dia para a mesma alcateia, para cair na boca de uma cobra, para ser picado por uma cobra e morrer na boca de um urso. Se perder, morrer engalhada nos galhos, lá de fome e sede, nas selvas, com a lã engalhada, que acontece muito isso, ovelhas que se engalham a lã ali e morrem ali engalhadas de fome e sede. Perdidas na floresta porque o covarde do pastor fugiu com medo do lobo e abandonou. Não é assim? Quantos desses aí que dizem que é pastores, que quando a ovelha está realmente necessitando, ele tendo condição, tendo um cajado, tendo uma vara para enfrentar o lobo, né? Nos dias de hoje tem até uma arma de fogo, um rifle, né? Uma espingarda para atirar no lobo, foge com medo. Porque é covarde. Porque é um mercenário, só está ali pelo dinheiro, ele não tem amor pelas ovelhas. Hoje tem muita gente assim, muita gente com condições, milionários, arrancaram tudo da igreja. Agora, se ele souber que tem um irmãozinho, se for um irmão que ele conhece, que as pessoas conhecem a casa dele, aí ele faz aquela média midiática, faz a foto do selfie para dizer que deu alguma coisa a alguém. Mas o irmãozinho que mora lá no interior, né? A franquia dele é no Brasil inteiro, ele está lá em São Paulo e a igrejinha está aqui no interior do Nordeste. A pessoa está precisando de uma cesta básica, ele não toma nem conhecimento. Né? Nem conhecimento toma. E os que estão aqui, né, doido para atingir a promoção e chegar no nível do pastor mais alto, presidente, porque é para ganhar o dinheiro que ele ganhou. Olha, meus amados, que situação. Será que Cristo falou isso aqui só contra Satanás? Será que na vida prática as pessoas não conseguem enxergar isso? Olha, se eu não consigo enxergar na vida prática essas coisas, como é que eu vou me livrar desses enganos? Não é mesmo? Que o Senhor nos livre. Que nós só somos livres quando a gente tem coragem de sair do aprisco e entrar pela porta que é Jesus Cristo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a pergunta 8. Que importância tem o conhecimento para identificação das partes? Isso é importante, ó. Olhe como é interessante essa pergunta. A importância que tem o conhecimento, o reconhecimento. Lembre-se que essa pergunta, ela tem base no texto que nós já estudamos aqui, que ele diz que o Senhor chama cada uma das ovelhas pelo nome porque ele conhece intimamente cada ovelha. E as ovelhas também o conhecem porque reconhecem a sua voz. E não se engana com a voz de outro, não é isso? Olha a importância desse conhecimento, do reconhecimento entre as partes. Veja só. Vamos então para João capítulo 10, versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: Eu sou o bom pastor, disse Cristo pela terceira vez. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora Cristo entrou num tema ainda muito mais espiritualmente profundo, né? Agora ele envolve o Pai no processo, ele mesmo se colocando, fazendo um parâmetro, dizendo assim: assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece, assim também vocês devem me conhecer como eu conheço vocês, como eu devo conhecer vocês. Lembre-se do que eu já falei no princípio, do verso em que ele disse que as ovelhas reconhecem a sua voz e ele conhece cada uma delas, chama pelo nome. Então ele está dizendo assim, olha, assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece, são a relação entre duas pessoas, entre as partes, pai e filho, do mesmo jeito, igualmente tem que acontecer entre eu, o bom pastor, e as minhas ovelhas. Entre Jesus
e os seus servos. Os servos têm que conhecer Jesus. E Jesus, obviamente, conhece o seu servo. Veja que ligação importante, que comparação profunda e espiritual Jesus Cristo está fazendo aqui. Na Bíblia Sagrada, não há nada mais importante do que a palavra conhecimento. Palavra, estou falando de pessoa. Pessoa é Deus, mais importante ser conhecido é Deus e Jesus Cristo. Estamos falando aqui de palavra. A palavra mais importante é conhecimento. A palavra conhecimento está intrinsecamente ligado à palavra de Deus, à sabedoria, ao discernimento. Estamos falando disso. Conhecimento. Não é à toa que Jesus Cristo diz que a vida eterna está em conhecer a pessoa de Deus, o Pai, como o único Deus, e a pessoa dele, Jesus Cristo, como aquele que foi enviado de Deus. Está lá em João 17:3. Ok? Paulo vai dizer que todos os mistérios foram revelados aos filhos de Deus para que eles pudessem chegar ao pleno conhecimento de Deus. Paulo ainda vai dizer, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, que é possível aos seres humanos chegar ao pleno, né, conhecimento do poder de Deus, dos seus atributos divinos e da sua divindade, vê-la claramente, entendê-la claramente. Paulo vai dizer lá em Romanos 1:20. Conhecimento. O conhecimento significa dizer que o homem comeu do verdadeiro alimento, da palavra que revela a pessoa de Deus, conhecimento, que ele comeu da palavra e chegou ao conhecimento. Significa dizer que ele foi ungido pelo Espírito de Deus, que traz conhecimento. Sempre, qualquer unção, qualquer dom que o Espírito Santo traz ao homem, ele traz ao homem conhecimento. Conhecimento para curar, conhecimento para pregar, conhecimento para ensinar, conhecimento para falar em outros idiomas. Todo dom qualificador, capacitador para o ser humano na obra de Deus, ele vem dado pelo Espírito, através do Espírito Santo de Deus. Cristo quem batiza, né, obviamente. Cristo nos concede conhecimento. Tudo parte do conhecimento. Se a ovelha não conhecer a voz, ela não vai. Se Jesus não reconhecer que aquela ovelha é dele, ele não permite entrar. Tudo vem do conhecimento. E conhecimento aqui, das Escrituras Sagradas, não tem nada a ver com o conhecimento seco da letra morta. O conhecimento dogmático. Aquele conhecimento que diz assim, o conhecimento 1 mais 1 é igual a 2. Conhecimento técnico, matemático. O conhecimento que diz assim, a água está em 4 estados. Sólido, líquido, gasoso e plasmático. Acabaram de dizer que tem um 4º estado d'água, né, que é o estado da plasma. Ok. Já imaginou isso? Isso é um conhecimento técnico. E o conhecimento que a Bíblia exalta não é esse conhecimento técnico, matemático, da letra morta. Eu conheço todas as doutrinas da Bíblia, eu sei decorar todos os versos, eu conheço a técnica do certo e do errado. Os judeus também conheciam. Decorado a Bíblia todinha, todas as leis. Entendia tudo e não reconheceram Cristo. Então não é esse conhecimento técnico. O conhecimento técnico é importante? É importante para você ser um bom profissional, para você ser uma boa pessoa no meio da sociedade, para ajudar os outros com uma técnica. Um bombeiro que sabe salvar alguém no engasgo, por exemplo, é um conhecimento importante, não é? Mas o conhecimento para a salvação desta vida, para a vida eterna, o que a Bíblia está exaltando aqui, conhecer, é um conhecimento espiritual e profundo. Não é um conhecimento técnico. Ninguém acha, porque ele conhece uma doutrina e acha que essa doutrina que eu quero ser a verdade, que ele é melhor do que ninguém. Não, o conhecimento aqui é de Deus. Por isso que Cristo diz aqui, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Não é conhecer a doutrina de Jesus, é a pessoa dele. É diferente. Olha que coisa. Como é que eu conheço alguém? Eu só conheço alguém com a profundidade espiritual quando eu entro na sua intimidade.
quando eu participo do seu dia a dia, quando eu convivo com aquela pessoa, eu sei do que ela gosta, do que ela não gosta, do que ela se agrada e do que ela se chateia. Eu sei de tudo isso. Isso é conhecer uma pessoa, ao ponto de você olhar para ela e ver que aquela pessoa não está gostando, que aquela pessoa não está bem no ambiente, que ela não está gostando de alguma coisa, ou que está realmente amando, sem ela abrir a boca. Gostou demais. A gente sabe. Quando a gente conhece alguém, a gente não precisa a pessoa criar um relatório do que gostou e do que não gostou. Você olhando no rosto, você já sabe. Isso é conhecer. E é desse conhecimento que Cristo está falando. Ele conhece as ovelhas assim, e as ovelhas o precisam conhecer assim também. Olha, tem muita gente que vai ouvir esse áudio e vai dizer assim: é impossível conhecer Jesus assim, nessa intimidade, conhecer Ele. Ora, ele pode até dizer isso, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz exatamente o contrário. É possível sim conhecer a pessoa de Jesus Cristo com tanta intimidade, conforme ele conhece a pessoa do Pai. Veja que, embora ele estando aqui numa condição humana, Jesus Cristo chegou a conhecer o Pai numa intimidade profunda. Ele chegou a dizer, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 27, ele chegou a dizer: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Quando ele disse que ninguém conhece o Pai, o Deus o Pai que está lá no céu e ele aqui na terra, a não ser o Filho, já imaginou ele como um ser humano, conhecia a Deus o Pai mais do que os anjos que já estavam lá no céu? Já imaginou? Alguém que diz isso? É um conhecimento íntimo, é um conhecimento espiritual. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso estímulo, Jesus é a nossa motivação para que nós busquemos esse conhecimento espiritual da sua pessoa e da pessoa de Deus o Pai.